João, capítulo 1, versículo 11 em diante. Diz a palavra: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Esse versículo do Evangelho de João, no capítulo 1, nos traz uma grande revelação e um mistério da parte de Deus sobre a definição do que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo que Jesus veio para os seus, referindo-se aos judeus, mas os judeus, a descendência na carne de Abraão, de Isaac, de Jacó, essa linhagem na carne, ela rejeitou a promessa manifesta em carne quando ela veio ao mundo. O versículo seguinte vai falar que o verbo, a palavra de Deus, o logos de Deus, a palavra que trouxe à existência as coisas que não existiam, que criou todas as coisas, e a palavra que faz subsistir tudo pelo poder dela, que essa palavra se fez carne e habitou entre nós, e que ela veio para os seus, para cumprir a promessa feita aos patriarcas. Mas a descendência, mas os seus não creram. Porém, todos a quantos nele creu, em Jesus Cristo, referindo-se a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que em João, no capítulo 3, vai dizer, quando Jesus está conversando com Nicodemos, quando Nicodemos então diz a Jesus: olha, Rabi, eu sei que tu és o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vir da parte de Deus. E Jesus olha para Nicodemos e responde dizendo assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Como que se ele estivesse dizendo: você pode ver os sinais, você pode ter visto os meus prodígios e sinais, quando cegos passaram a enxergar, coxos passaram a andar, multiplicação do pão, multiplicação dos peixes, você pode ter visto morto ressuscitar, mas todos esses sinais não te farão ver o reino dos céus, ainda que você os veja, se você não nascer de novo. A resposta de Jesus é: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Em João capítulo 3. E isso nos fala de uma nova natureza dada através de Cristo Jesus ao homem natural, a mim e a você, nascidos em pecado, em transgressão, porque os nossos pais caíram em transgressão, os nossos avós, à semelhança do primeiro Adão, todos transgrediram. E Cristo é o novo homem vindo do céu e gerando filhos de Deus à sua semelhança pela sua justiça. Como o apóstolo Pedro também vai falar, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 4, ele vai dizer que Cristo nos fez participantes da natureza divina. Nos tornamos participantes da natureza divina por sermos adotados de um novo nascimento em Jesus Cristo. O nascimento já não da carne e do sangue, mas o nascimento direto da parte de Deus, do Espírito de Deus. Continuando essa passagem que Jesus conversa com Nicodemos, em certa ocasião, Nicodemos questiona: mas como pode já um homem velho nascer de novo? E Jesus, ele conclui, depois de um discurso, dizendo assim, que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso eu te digo que importa-vos nascer de novo. E quando ele está falando do Espírito, ele não está falando do Espírito natural dado por Deus ao homem, mas ele está falando do seu Espírito, do Espírito do Deus vivente, do Espírito Santo. Veio para os seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quanto nele creu, pela fé, creram que Jesus Cristo era o enviado, era o Messias, era o Filho de Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou. Todos os que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Note que ser feito significa que antes não eram. Então, se foram feitos filhos de Deus, foram feitos porque creram. A todos os que creram,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais já não nasceram da vontade da carne e do sangue. Então aí existe uma filiação de filhos de Deus. Não simplesmente um estereótipo de alguém que frequenta uma igreja ou de alguém que participa de uma denominação cristã, seja ela qual for. Ser cristão é mais do que isso. Ser cristão é ser participante pela fé em Jesus Cristo da própria natureza do Deus vivente. Num novo nascimento, em que entregamos o nosso homem natural pela fé em Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, e ao nos entregar, recebemos a natureza dele em filiação, em adoção celestial, nos tornando participantes da natureza divina e da família eterna de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37, Jesus exclama em alta voz e diz: quem tem sede, vem a mim e beba, e do teu interior fluirão rios de água viva. E no versículo seguinte diz que ele falou isso com respeito ao Espírito Santo que haveria de receber aqueles que crescem, porque até aquele momento o Espírito não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que significa essa palavra? Essa palavra significa que Jesus está prometendo que aquele que tem sede de Deus, que venha a pessoa dele. E ao se achegar à pessoa de Jesus Cristo, experimente receber no seu interior rios de água viva, que fluirão de dentro de si. Esses rios, essas águas vivas, ou essas águas que têm vida em si mesmas, é o Espírito Santo de Deus, que vivifica todo homem mortal e pecador, arrependido, ao receber o amor de Jesus Cristo. Essa é a aliança eterna de Deus, a sua natureza em nós. Paulo fala de um mistério a ser revelado, e esse mistério, oculto de todos os tempos, por todas as eras e séculos, foi revelado no seu Filho, Jesus Cristo. Ele fala assim, o mistério de Deus que agora foi revelado. Cristo Jesus em nós. Cristo em nós. Esta é a revelação da natureza e da participação de nós como corpo de Cristo. Por que somos igreja de Cristo? Porque recebemos a natureza de Deus em Jesus Cristo. Não somos igreja porque professamos simplesmente com os lábios, porque não vestimos como evangélicos, como cristãos, de seja qual for a denominação. Não, somos cristãos porque temos a natureza do Deus vivente em nós, de forma que a igreja não é uma instituição jurídica, burocrática ou uma instituição física, podendo norteá-la pelos pisos de mármores, pelas grandes catedrais, como está escrito que Deus, sendo Criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo nos fala assim, nem pode ser servido por homem algum como se de alguma coisa necessitasse, porque Ele mesmo dá o fôlego de vida a todos. Ou seja, Deus não escolheu templos feitos por homens para habitar, mas Deus escolheu o coração e a alma dos homens para fazer de nós seu templo vivo. Então, se você não é participante da natureza de Cristo ainda e se julga cristão, repense-se diante da palavra de Deus e se entregue a Cristo, porque Jesus falou que todo aquele que cresce na sua palavra e a Ele se achegasse, em João capítulo 14, que Ele, o próprio Jesus, se revelaria a este homem e esta mulher. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos os que são dele. Amém.